Imagine um mundo onde as aparências são tudo, onde o que você vê ou o que te deixam ver é o que define sua percepção de poder, de moralidade, de sucesso. Mas e se por trás dessas máscaras o verdadeiro ser fosse irrelevante? E se o que importa não fosse o que você é, mas o que você faz os outros acreditarem que você é? Essa é a essência de uma das ideias mais perigosas e controversas da filosofia política. Uma ideia que atravessou os séculos e ainda hoje dita as regras do jogo nas esferas de poder. Nicolau Maquiavel, o homem por trás dessa visão, construiu uma espécie de mapa da política que muitos tentam seguir até hoje, sem nunca confessar. Mas será que estamos prontos para ver o que está por trás dessas máscaras? Para entender essa ideia de máscaras, precisamos voltar para a Florença do século XVI, onde Maquiavel, um diplomata e conselheiro político, observava um cenário de caos, traições e reviravoltas de poder. Ele não era um idealista como Platão, que buscava a perfeição política na virtude, ou Aristóteles, que buscava o bem comum. Não. Maquiavel queria entender a realidade nua e crua. E foi essa realidade que moldou sua obra mais conhecida, O Príncipe. Para Maquiavel, o mundo do poder era um teatro, onde os governantes de sucesso eram aqueles que sabiam vestir a máscara certa no momento certo. Não importava tanto ser virtuoso. O que importava era parecer virtuoso. Governar não era sobre ser moralmente correto, mas sobre ser eficaz. Isaiah Berlin, ao estudar Maquiavel, afirmou que ele foi o primeiro a separar a ética da política. Essa separação é o que torna sua obra tão perturbadora e ainda tão viva hoje. Em O Príncipe, Maquiavel apresenta um verdadeiro manual sobre o uso das máscaras no poder. Ele não pede ao governante que seja cruel ou imoral, mas que seja flexível, que saiba quando usar a máscara da compaixão ou vestir a máscara do medo. Para ele, o poder é como um jogo de xadrez, e quem joga bem sabe que cada movimento é calculado. E muitas vezes a melhor jogada é uma ilusão. Uma de suas frases mais famosas resume essa ideia. Todos veem o que você parece ser. Poucos sabem o que você realmente é. E é aqui que está o verdadeiro poder, a capacidade de manipular a percepção dos outros. Por exemplo, Maquiavel defendia que, para manter o controle, um príncipe deveria parecer piedoso, mesmo que internamente agisse com pragmatismo ou até crueldade. A dissimulação, ou seja, a capacidade de esconder suas verdadeiras intenções, é crucial para o sucesso. E é isso que torna sua obra tão subversiva. Hoje, essa ideia está mais presente do que nunca. Pense em como líderes políticos, CEOs e figuras públicas constroem suas imagens. Pense na coreografia meticulosa de discursos públicos, nas fotos cuidadosamente dosadas, nas declarações cheias de empatia. Por trás de tudo isso, o verdadeiro ser dessas figuras pode ser irrelevante. O que importa é o que vemos. Jean Baudrillard, no conceito de simulacro, descreve uma realidade onde as imagens não apenas representam a verdade, mas a substituem. A política contemporânea é um grande teatro de simulações, onde as máscaras de cada líder são sua principal arma. Essa estratégia maquiavélica de dissimulação levanta questões éticas. Seria Maquiavel um manipulador amoral ou apenas um realista que descrevia o mundo como ele realmente é? Para muitos, ele é o precursor do chamado cinismo político. Mas filósofos como John Donne argumentam que Maquiavel não defendia o uso da mentira e da manipulação por prazer. Ele simplesmente compreendia que o poder exige flexibilidade e, muitas vezes, crueldade. Ele observava que a realidade não correspondia aos ideais elevados da filosofia clássica. Ao contrário, a política era o reino das máscaras, e quem não soubesse usá-las estaria condenado a cair.
Friedrich Nietzsche, ao examinar a natureza do poder, afirmou que aqueles que olham o abismo são consumidos por ele. Maquiavel sabia que o poder era um jogo perigoso e aqueles que não soubessem manobrar nesse cenário ficariam para trás. Na era da pós-verdade e das fake news, a dissimulação maquiavélica atinge seu ápice. Nunca foi tão fácil manipular a realidade, criar narrativas e construir máscaras que pareçam autênticas. Redes sociais se tornaram o palco principal para a performance das máscaras. O que acontece quando as mentiras se tornam mais críveis do que a verdade? Será que chegamos ao ponto em que a máscara não pode mais ser removida? Hoje, somos bombardeados por uma multiplicidade de máscaras. Na política, no trabalho, nas redes sociais. O conceito de parecer ser mais importante do que ser permeia todos os aspectos da vida contemporânea. Mas e se isso for um sintoma de algo maior? O uso constante de máscaras nos leva a uma desconexão com a realidade. Hannah Arendt, em A Condição Humana, fala sobre como a política pode se tornar uma farsa, onde o público é enganado e o próprio governante perde a distinção entre o que é verdadeiro e o que é apenas uma representação. Não é apenas na política. Nas redes sociais, por exemplo, o conceito maquiavélico de parecer atinge todos nós. Nós criamos versões idealizadas de nós mesmos, cuidadosamente curadas, e muitas vezes tão distante de quem realmente somos que acabamos perdendo a própria noção da verdade. Será que estamos vivendo em uma era onde todos usam máscaras? Será que ao longo do tempo as linhas entre o parecer e o ser se tornaram tão embaçadas que ainda não há como distingui-las? Maquiavel nos legou uma pergunta inquietante. O que vale mais, ser ou parecer ser? Em sua visão, o poder sempre exigiu máscaras. E à medida que o mundo moderno se afasta da realidade e abraça o teatro das aparências, parece que essa questão se torna ainda mais relevante. Talvez o verdadeiro legado de Maquiavel seja esse: a compreensão de que, para sobreviver no mundo do poder, é necessário usar máscaras, mas nunca se esquecer de quem você é por trás delas. Como disse Carl Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E talvez essa seja a grande questão dos nossos tempos. Estamos prontos para despertar do teatro das máscaras?